De que empresa é? É Moçambique Construções. A pergunta foi, conhece Moçambique Construções? A resposta foi não. Sim, sim, Não conhece. Nunca teve relação com esta empresa? Não. Então, como levantou um cheque dessa empresa se nunca teve relação com a empresa e nem conhece a empresa? Conforme disse, nós fazíamos eu fazia trabalho de caixa e de levantamento de cheques. Então, posso ter levantado o cheque porque mandaram-me levantar o cheque, mas o conhecimento do que é o cheque não sabia. A pergunta principal é, levantou esse cheque ou não? Sim, descontou? Levantei esse cheque. Muito bem. Qual é o valor que está aí? 500 mil meticais. Não é? Muito bem. E disse que levantou o cheque, mas não conhece a empresa. Sim, sim. Peço para abrir folhas 201. Disse que mandou. Quem mandou? Foi mandado pela gerência, Meritíssimo. Nome da pessoa. Não me lembro, Meritíssimo, mas quem dava cheques era Tariq. Muhammad Tariq Ahad. Às vezes quem também dava cheques era Muhammad Fayaz. Então, um desses. Sim, sim. Estávamos a ver 201, não é? Sim, sim. Confirma? Confirmo, Meritíssimo. Levantou? Levantei, sim, sim. Qual é o valor? 500 mil meticais. Esse é 201. É a folha 201 que abriu? Peço para abrir 207. Levantou? Confirma? Confirmo, sim, Meritíssimo. Qual é o valor? 500 mil meticais. Peço para abrir 219. Confirma? Sim, Meritíssimo. Qual é o valor? Tem dois valores. Sim. 4 milhões 920 e 6 milhões 560. Sim. Dois valores, não é? Sim, sim. E também, levantou esse dinheiro? Não, Meritíssimo. Não levantou esse dinheiro? Levantar, não. Então, o que aconteceu? Houve uma transferência? Não sei dizer, Meritíssimo, porque eu sou titular desta conta, mas não sou detentora da conta. Ou seja, esta conta era movimentada pela Casa de Câmbios. Penso para explicar. Então, houve uma transferência? Sim. Para a sua conta? Sim, sim. O dinheiro, não é? Sim, sim. Duas quantias? Sim, sim. Quais são as quantias? 4 milhões 920 e 6 milhões 560. Quem transferiu o dinheiro para a sua conta? Aqui não se vê. Valor de 4 milhões 920 e 6 milhões 560. Aqui vem Construções Limitada. É Moçambique Construções Limitada.
Sim, sim. Aquela empresa que o senhor disse que não conhecia, Sim, sim, Mr. Justiça. não é? Sim, sim. Então aquela empresa que o senhor disse que não conhecia transferiu para a sua conta dois valores. 4.920 e 6.560. Sim, sim, Mr. Justiça. Portanto, aí não é conta da empresa. Nem está o gerente Tariq, nem está o outro gerente que disse o nome, Sim, sim. Fayaz. Então, como explica? Gratíssimo. Em 2004, fomos ordenados a abrir contas na Casa de Câmbios. Eu abri essa conta, se a memória não me falha, em 2004. Quando abri a conta, primeiro questionei se era, por que abri a conta. Eu pensei que era para conta salário. Mas fiquei assim, acabei perguntando aos meus colegas também. Um dos colegas que perguntei foi mamãe da Balmar, que ela se mandando com 10 anos até ele já é falecido. E ele disse-me que não havia problema, era normal que também outros clientes também, outros colegas também tinham contas abertas pela Casa de Câmbios. Estou a falar devidamente de o Tariq, o Mohamed Tariq Wahaj, Mohamed Fayaz, assim como outros que não tenho os nomes aqui, que todos tinham contas abertas pela Casa de Câmbios. Então, todas as transações que aconteciam nesta conta, nós não tínhamos conhecimento, nós só nos mandavam, se é para levantar, se é para emitir cheques, nós emitíamos cheques e os cheques voltavam para eles. Ou seja, a caderneta do cheque sempre ficava com a gerência. Só nos mandavam, faz cheque tanto ou faz pagamento tanto, só isso. Vamos descontar o que disse. Que surgiu. O cheque confirmou que o senhor é que levantou. Primeiro, o tribunal perguntou se conhecia a empresa M Moçambique Construções. O senhor disse que não conhecia. E o tribunal perguntou se tinha alguma relação com a empresa M Moçambique Construções. O senhor disse que não tinha nenhuma relação. E depois o tribunal pediu para ver esse documento do anexo 28/1, que já não são cheques para dizer que foi entregue pela gerência, mas é um dinheiro depositado na sua conta de 4.920 e 6.560. O tribunal agora pergunta se não conhece a M Moçambique Construções, como M Moçambique Construções transferia dinheiro para a sua conta pessoal e não é da Africanos. Como? A resposta é que o senhor está a dar aqui é de que o senhor foi abrir a conta com seus documentos, mas não era o senhor que geria sua própria conta. Sim, sim, Martício. É a resposta que está a dar ao tribunal. Sim, Martício. Que foi o senhor ao banco abrir uma conta, depois de abrir uma conta, entregou tudo à gerência. Sim, Martício. E o senhor não sabia nada nada do que acontecia com a sua própria conta. Sim, Martício. Nem os cheques não sabia. Só me mandavam preencher os cheques, se é para preencher cheques. Só mandavam preencher os cheques, Sim, passava os cheques, assinava e entregava de novo à gerência. Essa é a justificação. Sim, Martício. Muito bem. E depois a gerência mandava levantar aqui. Podia mandar qualquer outro estafeta, ou Naim, ou Simeone, dependia deles. E nesse caso já não era o senhor mesmo também a ir levantar? Nem sempre. Às vezes mandavam-me levantar, às vezes não mandavam-me levantar, mandavam outros trabalhadores. Sim, agora como é que o senhor prova esse fato? Que está a dizer? Uma conta é sua. Sim, sim. M Moçambique Construções, que o senhor disse que não conhece, depositou dinheiro na sua conta. Não é na conta da empresa. Uma conta aberta por si próprio. Foi o senhor que abriu a conta, com seus documentos. Tinha a todos o poder sobre a conta. É o senhor quem tinha. Mas agora o senhor vem dizer que não. Só foi mandado abrir uma conta pela empresa e depois deixou todos os poderes da conta, assinar cheque. Até mandavam preencher o cheque. Depois de preencher,
entregava, porque o senhor era titular da conta, por isso é que mandavam o senhor preencher o cheque e assinar. Sim, sim. Depois mandava outra pessoa levantar. Sim, mas isso. E o senhor achou isso normal? Mas disse-me, eu apenas cumpria, porque era trabalhador e precisava de emprego. Então, na altura, nunca pensei que fosse algo estranho. Ah, o senhor não acha isso? Digo, na altura, nunca pensei que fosse algo estranho. Sim, mas a minha pergunta é, o senhor acha isso normal? KB Produções, esta bate demais. 1.480.000 meticais em 2 operações e confirma ainda ter recebido 1.500.000 meticais por cheques emitidos a seu favor pela Moçambique Construções. Pode verificar o articulado 11, de onde se extrai este nosso entendimento. Entretanto, o réu no articulado 26 da contestação, disse que deve ser responsabilizado apenas por 1.500.000 meticais, correspondente ao valor por si pago através de cheques. A pergunta que irei fazer, na verdade são 2 perguntas associadas a esse articulado, é: o que fez primeiro com o montante que o réu confirma ter se beneficiado, como aplicou esse montante de 1.500.000 meticais? Desculpa, eu como expliquei que os cheques de 500, que assim como o Maradíssimo mostrou, foram levantados e esses valores todos foram entregues na Casa de Campos. Mas, na sua contestação, veja o articulado 26, pode ler. O articulado 26 da sua contestação, o réu apenas assim confirma, aceita ser responsabilizado por 1.500.000 meticais. Veja o articulado 26 da contestação. Sim, sim. Já que ouvir. Pode ler. Pode ler em voz alta. Sim. Peço para ler o que está escrito no artigo 26. Sim, sim. Resulta, portanto, que o arguido deve apenas responder em relação a 1.500.000 meticais, montante por ser levantados através dos cheques números tais 6659-683, a folha 217 do anexo 28/1 dos autos. Cheque 6659-665, folha 195 do anexo 28/1 dos autos e 6659-640, folhas 201 a 203 do anexo 28/1 dos autos, respectivamente. É o que resulta da sua contestação, que acabou de ler. Sim, sim. Aceita ser responsabilizado apenas por 1.500.000. Desses 12 milhões... Sim, sim. Aqui, Maratíssimo. 980.000. Sim, sim, sim. Maratíssimo. Aqui, na altura da instrução contraditórias que preparatórias, desculpa. Foi a instrução contraditória. Contraditória, foi exatamente. na fase da instrução contraditória que juntou. Exatamente. Não, houve houve uma confusão, desculpe falar assim, em termos do constituinte mandatários. Sim, dos advogados. O que aconteceu é o seguinte, é que na altura a doutora Selma Semecana, que era a minha advogada. Só foi dito que ela não podia advogar por algumas questões e que o tribunal havia sugerido um advogado oficioso. Então, eu voltei para ver quem é que assinou a tal contestação. Esse doutor Herculano foi o advogado oficioso que o tribunal deu. Então, ou seja, eu nunca cheguei a ler esta contestação, porque havia aquilo que há pouco tempo dizia, que a doutora Zema meteu vários documentos no tribunal ao tentar provar a inocência, mas nunca nenhum documento foi aceito. E o doutor Herculano, a certeza que meteu
certeza não, tenho certeza absoluta que ele meteu o documento. E na altura nós não chegamos nem a ver esse documento. É isso que estou a falar aqui. Então, por isso, não posso responder que sim, porque não me lembro de ter escrito isso. Ou seja, o advogado nunca chegou a me mostrar isso. Como é que eu podia pedir responsabilidade de um valor que nunca cheguei a levar? Então, desculpa, meritíssima, mas existe uma confusão nessa execução. Então, está a dizer que há toda a informação, portanto, não leu a contestação que o seu advogado preparou, então não confirma o que consta. Sim, doutor Esta Colano. parte da contestação que depois Sim, doutor Colano. não confirma. Sim. Do advogado que estava a agir em sua defesa. Sim. Porque o advogado estava a agir em minha defesa na altura da doutora Zelma. Relativamente ao imóvel da Mao Tse-tung, eu irei fazer uma contextualização. Provavelmente seja a última ou a penúltima pergunta que eu tenha para si. No dia 7 de maio de 2015, a empresa Infrastructure Research and Service, gerida pelo grupo Invivest, transferiu um montante de 3.999.925.000 euros para a conta da Chopella Investments, que por sua vez, no dia 12 de maio de 2015, transferiu 1 milhão de euros para a conta da MCMI Construções. Deste valor, no dia 19 de maio de 2015, o réu Fabião Mabunda transferiu a partir da conta número 5905.205 do Banco Único, tutelada pela MCMI Construções, o valor de 9.250.000 meticais para a conta bancária número 4652106, titulada pela CIMAC Imobiliárias Limitada. O valor em causa serviu para o pagamento do imóvel localizado na esquina entre as avenidas Mao Tse-tung e Tomás Duda, número 479, Cidade de Maputo, pertencente à Idofarma Construções Limitada de Carlos Pedro Malat, a favor da Corré Ângela Leão. A pergunta que eu lhe faço é uma pergunta genérica, no sentido de saber qual terá sido o papel do réu no processo de conversão de moeda relativamente a este imóvel. Obrigada. Esta é a questão. Se puder explicar, agradeço. Sim. A data não me lembro perfeitamente, mas a doutora Eugênia Mapanzene dirigiu-se à Casa de Câmbios para converter moeda. Como o valor estava no banco, ela queria trocar em cheques. Da forma como expliquei que quando são valores acima elevados, nós sempre entregamos a gerência para fazer a negociação. Nesta circunstância, a doutora Eugênia tinha problemas na percepção da língua que falava o gerente. Ou seja, o inglês dele era um bocadinho complicado. Então, fui chamado para traduzir como é que se diz? A fala. Então, a Eugênia dizia que queria trocar o valor, ou seja, o valor acima do freio de $250.000. Só que ia passar cheques de $5.000 por cheque, mas ela queria o valor imediato. Então o gerente disse que não era possível, se fosse para passar os cheques, tinha que passar cheques de $5.000, mas os pagamentos tinham que ser também faseados, ou seja, levantamos, pagou, levantou, depositou na conta do cliente. Então parece que a dona Gena não sentiu-se satisfeita. Pode falar pausadamente para que possamos registrar? Tá bom. Pode ser? Sim. Pode recomeçar? Conforme dizia, a data não me lembro, a dona Eugênia dirigiu-se à Casa de Câmbios para converter moeda. Como o valor da dona Eugênia era elevado, ou seja, ela tinha valor no banco e queria passar cheques.
Então, fui chamado para poder transmitir essa informação entre a dona Eugênia e o gerente, que falavam inglês. Então, eu explicava o que o gerente falava, eu explicava a dona Eugênia, o que a dona Eugênia falava, eu explicava ao gerente. Ou seja, quando o gerente disse que a dona Eugênia deveria passar cheques de $5.000, totalizando o valor que ela desejava trocar, e que o pagamento, ou seja, a troca dos meticais de valores, tinha que ser pagos também conforme o levantamento do cheque. Por exemplo, se levantasse 2 cheques de $5.000, então praticamente iríamos depositar o contravalor em meticais na conta da dona Eugênia. Então a dona Eugênia disse que não era possível porque ela precisava todo o valor. Nunca chegou a dizer para que precisava. Nós nunca perguntamos também. Foi quando a dona Eugênia saiu e eu voltei para o caixa. Acho que passado o tempo veio, se calhar não foi mesmo dia, ou seja, não me lembro quantos dias. Parece que o Correio, o Salvador, o Fabião Mabunda, dirigiu-se também para fazer aquilo que sempre fazia, que é converter moeda. Foi quando o gerente mandou-me ligar para a doutora Eugênia, explicar que quem estaria interessado em comprar os seus dólares, mas entretanto a dona Eugênia tinha que transferir os valores para a conta do cliente e assim vice-versa. Até o gerente aconselhou a entregar o número, ou seja, para que fizesse troca entre eles, entregasse o número do Correio Salvador Mabunda